Olá, tudo bom? Que bom ver você por aqui. Olha só qual a nossa missão hoje, ó. Algumas pessoas manifestaram aí um pouco de dificuldade de trabalhar com conversão da unidade de comprimento, né? Então essa videoaula é para clarear um pouco sobre isso, tá legal? Porque muitas vezes, ó, quando você vai medir uma mesa, por exemplo, uma mesa de escritório, uma mesa de casa, é muito comum você medir essa mesa em centímetros, né? Outras vezes você vai medir a sua sala, por exemplo. A sala da sua casa não é muito legal você medir com uma régua, vai medir em centímetros. A sala da sua casa é muito comum você medir em metros, não é? Agora já a distância entre duas cidades, por exemplo, de São Paulo a Rio de Janeiro, como é que eu meço essa distância? É muito comum nós medirmos essa distância em quilômetros. Então, um exemplo, essas três unidades de medida, as três se referem a comprimento. Comprimento da mesa, comprimento da sua sala, comprimento da distância, da estrada entre uma cidade e outra. E muitas vezes você tem o valor em centímetros e tem que trabalhar com milimetros, ou tem metros e tem que trabalhar em quilômetros. Então essa conversão aqui se faz necessária muitas vezes, né? Então a videoaula de hoje é para clarear um pouco sobre esse assunto aqui. Vamos lá, ó. A unidade de comprimento tem algumas unidades que medem o comprimento. Ó. O comprimento ele pode ser medido em quilômetro, em hectômetro, em decâmetro, em metro, em decímetro, em centímetro e em milímetro. Nessa ordem, né? Quilômetro maior, milímetro, a menor medida aí, tá legal? Agora, para não ficar escrevendo toda hora quilômetro, nós podemos usar simplesmente a sigla km, né? Lembrando que a sigla sempre com letras minúsculas, hein? Olha aqui, ó. Hectômetro eu posso abreviar para HM, decâmetro para DAM, né? Dan. E assim segue. O metro eu posso chamar de M, o decímetro de DM, o centímetro de CM. E para não escrever toda hora a palavra milímetro, eu posso pôr só MM. Tá legal? Então aqui eu coloquei as siglas de cada um, ó, nessa ordem. Primeiro o quilômetro, depois vem o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. O que é interessante é assim, ó, se você tiver uma unidade de medida de quilômetros, por exemplo, para você sair de quilômetros para hectômetro, se você tiver um número em quilômetros e quiser esse valor em hectômetro, né, qual que é a equivalência, eu pego o valor que eu tenho aqui e faço vezes 10. Se eu quiser o valor que eu tenho em hectômetro em decâmetro, eu pego o valor que eu tenho aqui em hectômetro e faço vezes 10. O resultado vira decâmetro. Ou seja, se eu quero sair de quilômetro para milímetro, a cada unidade que eu mudar de referência aqui, eu vou multiplicando por 10. Então, por exemplo, se eu quiser de quilômetro para decâmetro, ó, daqui para cá eu faço vezes 10, depois daqui para cá eu faço vezes 10. Tá legal? Por exemplo, olha lá, ó, ele vai andar uma, duas casas. Então, na verdade, eu faço 10 vezes 10, eu faço vezes 100. Se eu quiser, se eu tiver uma unidade em quilômetros e tiver em decâmetro, é só pegar esse valor e fazer vezes 100. Então, assim, se para andar, caminhar, né, para as unidades da direita, eu faço vezes 10, para eu retornar, eu faço a operação inversa. Por exemplo, se eu tiver uma unidade em milímetros e quiser em centímetros, eu pego o valor que eu tenho aqui, ó, para chegar aqui, eu tenho que dividir esse valor por 10. A mesma coisa aqui, de centímetros para decímetros. Para sair daqui para cá, eu tenho que pegar o valor que eu tenho aqui e dividir esse valor por 10. É fácil, né? A cada casa que eu mudar, da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10 e para retornar cada casa que eu mudar, eu venho dividindo por 100. Ou seja, se eu tiver um valor em milímetro e quiser esse valor aqui, ó, em centímetros, se eu ando daqui para cá duas casas, olha, uma, duas, eu tenho que dividir então por 100. Legal? Fácil, né? Tranquilo. Eu vou apagar isso aqui e mostrar alguns exemplos para você aí na prática, ó, para facilitar a compreensão. Se você precisar rever essa explicação, é só você voltar um pouquinho o vídeo aí, tá legal? Vamos lá, vamos ajustar isso aqui. Por exemplo, ó, se eu tiver um número qualquer, por exemplo, se nós tivermos o número 5, né? 5 centímetros. 5 centímetros
Se eu quiser transformar centímetros em milímetros, ó, quanto que vai dar aqui? Legal? 5 centímetros, quantos milímetros serão? 5 centímetros está aqui, ó. Né? Para chegar em milímetro, ó, é só eu fazer vezes 10. Então, se eu tenho 5 aqui no milímetro, e quero no centímetro, e quero chegar em milímetro, eu faço vezes 10. E aí vira 50. Você viu que fácil? Ó? 5 centímetros é a mesma coisa que 50 milímetros. É fácil, né? Você viu que é tranquilo? É? Agora, por exemplo, ó, se nós tivermos aqui, vamos pegar um outro exemplo. Ó. Se nós tivermos aqui, ó, quilômetros, 13 quilômetros, e nós quisermos transformar 13 quilômetros em centímetros, 13 quilômetros serão quantos centímetros? Você viu, ó, quilômetros está aqui. Se eu quero chegar em centímetros, quantas casas são? Ó, daqui para cá, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10 e vezes 10. Ou seja, que 13 quilômetros em centímetros é só fazer, ó, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Fácil, né? A multiplicação. Ou então, você não quer fazer conta? Não tem problema. 13 quilômetros. Na casa de quilômetros, eu vou colocar 13. Na prática, a tabelinha é isso, ó, 13 quilômetros. Se eu quero chegar em centímetros, eu vou colocar a quantidade de zeros até chegar em centímetros. Um em cada casa, ó, 0, 0, 0, 0 e 0. Ou seja, aqui tem 1, 2, 3, coloca um ponto, né? 1, 2, 3, coloca um ponto. Olha lá, 13 quilômetros equivale a 1.300.000 centímetros, né? Eu sempre falei no final aqui, ó. Então equivale a 1.300.000 centímetros. É fácil, você viu? Na prática, eu posso multiplicar por 10 ou posso só preencher com zeros, que é a mesma coisa que multiplicar por 10. Se vou multiplicar por 10, basta pôr um zero. Se vou multiplicar por 100, coloco 2 zeros, não é isso? Então é assim. Olha lá. Vamos pegar um outro exemplo. Ó. Vamos transformar agora, vamos converter. Se nós tivermos um valor aí de quanto você falou? 7 hectômetros. Ó. 7 hectômetros. Vamos transformar em metros. 7 hectômetros. Vão dar quantos metros? Olha lá. 7 hectômetros vai ser igual a quantos metros? Se eu estou em hectômetro e quero chegar em metros, eu vou pôr aqui os 7 que eu tenho em hectômetros e vou andar até chegar em metros. Olha lá. Coloco um zero aqui e um zero aqui. Ou seja, 7 hectômetros equivale a 700 metros. Você viu como é fácil? Como é tranquilo isso, né? Só para treinar, ó. Se nós tivermos uma unidade padrão aí, ó, 1 quilômetro. 1 quilômetro vão dar quantos metros? Olha que fácil, né? Se é 1 quilômetro, vamos colocar 1 quilômetro. Vou apagar esse aqui, ó. Se eu tenho 1 quilômetro, eu coloco 1 aqui. 1 quilômetro, quero chegar em metros. 1 quilômetro equivale, é igual a quantos metros? É igual a, vamos colocar 0 até metros. 0, 0 e 0. Olha lá, virou o número 1000. Então, 1 quilômetro vale 1000 metros. Fácil, bem tranquilo, né? Legal. Agora, e se for ao contrário? Ó, se eu tiver, por exemplo, de milímetros e quiser chegar em centímetros. Vamos seguir aqui. Ó. Se eu tiver, por exemplo, 13 milímetros, vai dar quanto em centímetros? Vai ser igual a quanto? Você percebe? Ó, eu tenho que terminar aqui, ó, 13 milímetros. Então, 3 tem que parar no milímetros. Porque eu conto assim, ó, 1 e 3, ó. 13 no final do número, 13 milímetros. 13 milímetros para centímetros, tá vendo? O 1 já está no centímetro. Então eu não preciso colocar nada de zero. Basta eu colocar vírgula na unidade que eu quero. Olha lá, se eu quero centímetros, eu coloco a vírgula em centímetros. Ou seja, 13 milímetros equivale a 1,3 centímetros. Fácil, hein? Você viu? Que tranquilo que é, né? Vamos apagar aqui e fazer mais um exemplo, ó. Só para você ver isso aqui, ó. Um outro exemplo. Se nós tivermos, sei lá, vamos colocar aqui, ó 123 decímetros. Ó, se eu tenho 123 decímetros e quero saber isso, quanto vai dar isso
vamos pôr um pouco para cá. Se nós tivermos, ó, 123 decímetros, ok? Decímetros dm, né? Sempre minúsculo. 123 decímetros equivale a quanto em metros? Olha lá, 123 decímetros para metros. Então eu vou parar o 3 no decímetro, ok? Então fica assim, ó. Vamos apagar isso aqui, ó. Ó, 123 decímetros. 123 decímetros, ó. 123 decímetros. Se eu quero decímetros para metros, eu vou completar com zero até chegar em metro. Ah, já está aqui o metro, né? Então, se eu quero metro, já tem número aqui, não preciso pôr o zero. Basta colocar a vírgula. Ou seja, 123 decímetros equivale a 12,3. Eu quero metros, né? Equivale a 12,3 metros. Legal, né? Olha lá, 12,3 metros. Então é um jogo fácil. É só deslocar de um lado para o outro. Ó. Mais um exemplo para você treinar aí. Ó. Se nós tivermos, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 14 metros. 14 metros, nós não queremos saber 14 metros, quanto mede em quilômetros? 14 metros será igual a quanto? Se nós transformarmos isso em quilômetros. 14 metros, o 4 para em metro aqui, ó. 14 metros. Se eu quero chegar em quilômetros, aqui eu tenho que preencher com zeros até chegar em quilômetros. Olha lá, 0 e 0. Aí põe uma vírgula aonde eu quero, que é quilômetros. Então, 14 metros, a vírgula está aqui, equivale a 0,014 quilômetros. Olha lá, a 0,014 quilômetros. Você viu como é fácil? É tranquilo isso, né? É bem sossegado. E mais um aqui, só para você treinar com vírgula. Ó. Imagina esse número aqui, ó, que nós tivemos 12,3 metros. 12,3 metros, quanto isso vai dar para a gente em quilômetros? Olha lá, se estiver trabalhando com vírgula, não é? Nós vamos fazer assim, 12,3 metros, quanto vai dar em quilômetros? Agora eu tenho vírgula, então eu vou pôr a vírgula na casa de metros, ó. Casa que eu tenho sempre a vírgula, né? Se eu quero metros, se eu tenho já aqui metros, eu vou pôr a vírgula em metros, ok? Tá aqui, 12 metros, então fica assim, ó. Olha lá, 12, ó, 12 metros e depois tem 3, então fica 12,3 metros. Se eu tenho 12,3 metros e quero chegar em quilômetros, eu vou preencher aqui até chegar em quilômetros. E aí, se a gente colocar 0, olha lá, 0 e 0. Se eu quero quilômetros, a vírgula sai daqui e vem para a casa que eu quero agora, que está aqui, ó. Olha lá, 12 metros equivale, 12,3 metros equivale a 0,0123 quilômetros. Eu vejo aqui aonde está a vírgula, né? Então equivale a 0,0123 quilômetros. Você viu? É fácil, né? E finalmente, para terminar, eu acho que foi o suficiente para você entender. Se você precisar, você volta um pouco o vídeo, tá legal? Por exemplo, esse daqui, ó. Se nós tivermos 3,47 quilômetros, olha lá, quanto que isso aqui vai dar em metros? Olha lá, eu tenho quilômetros e quero chegar em metros. 3, se eu tenho quilômetros, a vírgula vai em quilômetros. Aqui, ó, 3, e depois 47, né? 3,47. Olha lá, 3,47 quilômetros. Eu quero metro, então eu vou completar mais uma casa com 0. Então assim, ó, se eu quisesse em hectômetro, eu ia tirar a vírgula daqui e passaria para cá. Então ficaria 34,7 hectômetros. Se eu quisesse em decâmetro, eu ia colocar a vírgula no decâmetro. E aí ficaria aquele 3,47 quilômetros, significa 347 decâmetros. Só que eu quero metros. O número não chegou até metros, vamos completar com 0 aqui. Olha só, e a vírgula que estava aqui vai lá para o metros que eu quero em metros. Ó, daqui para lá não tem nada, então é só desconsiderar. 3,47 quilômetros
é a mesma coisa aqui, 3.470 metros. Tá aí, 3.470 metros. Você viu que fácil? Você viu que tranquilo que é? Não é? Se você precisar, volta aí o vídeo, dê uma olhadinha de novo. Se você gostou, deixa uma like pra gente, ok? E não se esqueça, hein? Se inscreva aí no nosso canal. Um grande abraço e até mais!